Baruch Shem Kevod Maluto Leolam Vaed. Bendito seja o nome do Eterno, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo ao canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores que tem aqui a honra de compartilhar com você os estudos que produzimos aqui e que com todo o coração compartilhamos com você, tá bom? Graças ao Eterno. Nós estamos estudando especificamente a carta de Lucas chamada Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. E já estamos no capítulo 6, iniciamos na quarta-feira passada e hoje daremos continuidade aos estudos desta maravilhosa carta. Bom? E desde já quero agradecer a sua participação, o seu incentivo, o seu carinho, tá bom? Por as suas tefilot, as suas orações, por todo o trabalho que vem sendo desenvolvendo aqui no canal, certo? Uma vez que tudo que é feito aqui não é feito com interesse pessoal, nem nada disso, mas muito pelo contrário, somente pelo sentimento de querer realmente compartilhar, como eu já falei, com você o que realmente estamos aprendendo a cada dia em Teshuvá, praticando, para que você também continue nesse caminho de retorno ao Eterno, praticando, aprendendo a cada dia, onde todos nós estamos nessa caminhada, tá bom? Graças ao Eterno. Bem, se você já está pronto, eu creio que sim, vamos ao texto de Atos, certo? Mas antes disso eu lembrei aqui, se você está estudando a carta de Atos e pela graça do Eterno está compreendendo, certo, ao longo desse estudo, ou quem sabe você está começando a compreender, independente de em que estágio você esteja de compreensão aqui no estudo de Atos, e isso vale para todos os estudos, tá bom, na sua vida, seria interessante, aí fica aqui como sugestão, você fazer anotações sobre o assunto que você está estudando, certo? Faça resumos, inclusive o nosso querido irmão Yosef Torres, Shalom, meu querido, a você e a toda a sua família, tá bom? Que o Eterno vos abençoe sempre. O irmão Yosef sempre faz resumos e dessa forma você entrando em ação, escrevendo, por exemplo, nesse caso, você acaba fixando de uma forma mais precisa aquilo que você já estudou. Então é uma excelente ferramenta fazer resumos, um apanhado geral do que você estudou ali naquela ocasião, naquela lição, e a partir disso você vai seguindo em frente fazendo a mesma coisa. Muito bom, muito interessante essa forma de estudar, essa técnica, tá bom? E fica aí como sugestão para você, certo? Ok, então vamos ao texto de Atos. Estamos no capítulo 6, verso 7. Leitura, lembre-se, leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto judaico, o contexto da terra de Israel, tá bom? Então, quando se fala aqui em palavra do Eterno, se fala na Torá, porque é a palavra do Eterno, entendeu? Então, eu espero que você esteja compreendendo esse lado. Quem está há mais tempo com a gente já sabe do que estamos falando, quando falamos Torá, quando falamos Tanar, quando falamos escritos, quando falamos sobre os escritos nazarenos. Então, mas quem está chegando agora, talvez sinta esse impacto, né, de escutar assim e o que significa cada um. Tá? Muita calma, tá bom? Muita calma, tranquilidade, que você vai compreendendo ao longo do caminho de retorno ao Eterno, tá bom? Diz assim o verso 7.
de Atos, no capítulo 6. Vaihi davar Elohim. E aconteceu que a palavra de Elohim, roler, ralou, ufarot, ia percorrendo e espalhou-se. Por quê? Porque uma vez que os shalichim, os emissários, que aprenderam da Torá com o seu mestre, Yeshua, nosso Mashiach, e Mashiach de todo aquele que confia na prática da Torá como ele nos ensinou, e realmente como veio como Mashiach, tá certo? Trazendo essa forma tão elevada de prática da Torá. Isso é muito incrível, tá? Então, a palavra de Elohim, isto é, a Torá, dessa forma, não que seus irmãos e Yehudi não conhecessem a Torá. Muito pelo contrário. Conheciam, praticavam. Mas não dessa forma, repito, tão elevada e tão grandiosa, que traz a essência da Torá à tona. Isso precisa estar muito bem claro na sua mente e principalmente no seu coração. Tá? No seu mais profundo ser, tá certo? Então, o que percorreu foi essa forma a respeito de conhecer e praticar a Torá, que os shalichim deram sequência, eles não guardaram para si, não ficou só entre eles, como alguém poderia imaginar. Mas nós ficaremos mais seguros, mais guardados, se nós estivermos em grupos aqui só a gente, sem compartilhar com ninguém. Mas não, eles compartilharam com seus irmãos sobre o que haviam aprendido a respeito da Torá, essa forma tão grandiosa de praticá-la, né? Continuando o texto. Hatalmidim role ravav varav ad meod Berushalayim vegan hamon rav min hakohanim natu Arrei Raimuná. Olha só. E o número de discípulos crescia. Afinal, gente, quem resiste à mensagem da Torá, que é a palavra do Eterno? Quem resiste, né? Quando nós encontramos a Torá, imagina como foi, né? Se cada um aqui pudesse contar, relatar como foi um encontro inesquecível. Incrível isso, né? Então, quando ela passou a ser anunciada, a Torá, dessa forma, repito, porque já era conhecida do povo, então ela realmente ganhou muitas pessoas para praticá-la dessa forma, tão elevada, né? Por isso o número crescia tanto de pessoas que passavam a confiar na Torá dessa forma que Yeshua ensinou, e aumentou muito em Jerusalém. Então, olha só, se você lembra dos capítulos iniciais, ali pelo capítulo, ou foi o 4 ou foi o 5, não recordo bem, onde principalmente Shimon Kefa e Yohanan, Pedro e João, diante do Sanhedrin, foram considerados, ou foram até chamados como pessoas da terra, homens da terra, isto é, pessoas que vivem na Galilee, portanto distante de Jerusalém, onde se concentrava os maiores professores da Torá, certo? Pessoas realmente tzadikim, justos, e que ensinavam seus alunos a respeito da prática da Torá. Então, a região da Galilee, que é de certa forma distante de Jerusalém, era tida como, não era vista com bons olhos, certo? Era considerada como pessoas incultas. Olha só. Porém, aqui, o que a gente percebe, que já a palavra do Eterno, a Torá, repetindo, praticada dessa forma tão elevada como o nosso Mashiach Yeshua nos ensinou, passou a aumentar também em Jerusalém, na capital. Olha que incrível. Então não se esperava
pessoas de uma região não tão nobre no território de Israel, pelo menos aos olhos do Sanhedrin da época. Olha só. E agora essa forma de praticar a Torá chega a Jerusalém e muitos aceitam, isto é, muitos passam a praticar a Torá de uma forma tão incrível como o nosso Mashiach nos ensinou. Olha só, né? E também um grande número de sacerdotes, Kohanim, se inclinou após a confiança. O que é isso, Moaib? Eu traduzi aqui ao pé da letra, né? Um número muito grande de sacerdotes se inclinou. Isto é, ele seguiu após, ele passou a praticar a Torá dessa forma que foi comunicada a ele, que é sobre como os shalichim, os emissários, passaram a ensinar, porque aprenderam com seu mestre, Yeshua. Tá bom? Por isso você vai ver uma grande quantidade aqui de sacerdotes, um grande número de sacerdotes, como diz o texto. Tá bom? Verso 8 diz assim: Stefanos, ou melhor, Stefanos, aqui a transliteração, Stefanos, conhecido entre as nações como Estevão. Olha só, gente, como é que Lucas agora, olha como é que Lucas vai se referir a Stefanos, Estevão. É importante você estar atento a isso, tá? Porque isso vai nos levar a compreender algumas coisas sobre, tá bom? Então olha só como é que ele vai se referir a Estevão. Stefanus ish malé chesed. Stefanus ish, homem, olha só, homem, malé, cheio, pleno, completo, cheio, chesed, de graça, graça. Olha só, homem cheio de graça. Ora, mas o que é? Como assim? O que significa? Talvez essa pergunta, né, possa vir à sua mente agora. Mas o que significa? O que significa uma pessoa cheia de graça? Né? Curiosidade. Como assim? O que é uma pessoa cheia de graça? É uma pessoa que sabe contar piada? Será que tem a ver com isso? Uma pessoa cheia de graça? Não, não tem nada a ver com isso. Cheio de graça, a gente vai compreender de uma maneira mais ampla, certo? Essa expressão que Lucas se refere a Stefanos e por que ele está dizendo isso. Tá bom? Então, mas vamos com calma, vamos voltar aqui para o texto e vamos concluir a leitura dele para a gente poder se aplicar justamente o que é um homem, isto é, uma pessoa cheio de graça. No caso de Stefanos, o homem mesmo, né? Ok? Gênero masculino. Stefanos, Estevão, homem cheio de graça, malé chesed, ugvurá e poder, cheio de graça e poder. Esse poder aqui, gente, se refere no sentido de ser valente, de ser corajoso, uma pessoa de grande bravura, tá certo? Então aqui, inclusive, tem um mito, essa palavrinha que eu vou marcar aqui com marca-texto, tá? Poder. Quando muitas pessoas encontram essa palavra na escritura, a palavra poder, pode ser que alguém imagine como se fosse uma espécie de uma áurea, uma energia que flui das mãos da pessoa, do corpo, algo meio assim. Ok, a gente respeita, tá bom? A posição de cada um, quem segue talvez essa linha de pensamento, ok? Mas quando a gente olha para o texto, na verdade, a poder aqui, gente, se refere justamente ao que eu coloquei entre parênteses. Por isso que eu fiz questão de deixar bem explícito entre parênteses para explicar o que veio antes. Então,
Stefanus, segundo Lucas, era um homem cheio de graça e poder. Isto é, uma pessoa valente, uma pessoa de grande bravura, que não tinha medo. Continuando o texto. Vegevurah, que é e poder, gevurah, asa oto, umoftim, gedolim, bekerev, ha'an. Realizava grandes sinais, isto é, grandes maravilhas, ou melhor, grandes sinais, grandes milagres e maravilhas entre o povo. Olha que incrível. Então, Stefanus já realizava, obviamente, pela graça do Eterno, pela misericórdia do Eterno, pelo seu povo. Então, Stefanus apresentava essas pessoas ao Eterno e o Eterno curava. Tá certo? Não que o próprio Stefanus assim realizava, curava. Não é isso, não é ele, tá? Mas o mover do Eterno, isto é, a ação do próprio Eterno, é que conduziu a cura para aquelas pessoas. Assim como Shimon Kefa, como a gente percebeu nos capítulos anteriores, que realmente ele passava próximo das pessoas, dava atenção a elas, que é a ideia da sombra que a gente já estudou, inclusive, né? A sombra de Shimon Kefa. Isto é, ele se aproximava delas, era isso. E ali fazia uma tefilot ao Eterno em favor da saúde daquela pessoa. Tá certo? Da mesma forma, Estevão, apresentava essas pessoas ao Eterno e o Eterno curava. Tá certo? Então, esse é Stefanus, que foi escolhido dentre 7 pessoas que fossem notáveis entre o povo de Israel para auxiliar os shalichim, os emissários, nas atividades do grupo. Tá certo? Agora eu convido você a focar a nossa visão, a nossa percepção sobre o que significa, vamos voltar aqui em vermelho, Malé Chesed, cheio de graça. Por que Stefanus é chamado assim? Um homem cheio de graça. Então, para isso, eu separei um slide que é o próximo, que a gente vai ter agora. Ó, tá aqui a expressão, Malé Chesed, cheio de graça. Então, vamos lá. Se nós somarmos os valores correspondentes a cada uma das letras, então nós teremos como soma 143, tá certo? 143. Esse é o valor numérico da palavra Malé Chesed, cheio de graça, tá bom? Então, se nós somarmos essas três unidades aqui de forma a formar apenas um único número, a partir dessa soma, nós teremos 4 mais 1, 5 mais 3, 8. Está aqui o 8. Mas, irmão Raimes, o que significa isso? Esse 8? Quem já tem mais tempo conosco, já de cara sabe o que 8 também tem, ou melhor, a raiz numérica da expressão. Nesse caso aqui não se refere a uma palavra, mas a uma expressão. Malé Chesed, cheio de graça. Tá bom? Então, por que Stefanus era chamado assim? Vamos lá. 8 também é a raiz numérica da palavra Torá, que significa instrução ou ensino, e que foi equivocadamente traduzida para o nosso idioma como lei. Então, muito cuidado com essa questão de lei, tá certo? Muito cuidado, porque hoje
quem já está caminhando em Teshuvá, que já tem uma certa prática de Torá no seu dia a dia, já tem anos aí, hoje já consegue ler a Bíblia no nosso idioma, no português, e encontrar no caminho dessa leitura algumas expressões que você já percebe que não é bem daquele jeito, tá bom? Então isso é muito importante, prestar atenção a respeito da linguagem, tá bom? Que está diante de você. No caso aqui, como assim, Mohamed? Qual a ligação? Então, quando você tem, por exemplo, duas expressões, duas palavras cuja raiz numérica é igual da outra palavra, então existe uma correlação entre elas, tá bom? Então vamos ver qual é essa correlação. Bem, uma pessoa, um homem cheio de graça, é uma pessoa que pratica no seu dia a dia, no seu modo de viver, a Torá. Mas aí talvez você me pergunte, então no caso de Estevão, só ele era quem praticava a Torá? Não. Todos eles praticavam, mas a forma como Estevão praticava a Torá, como ele vivia a Torá, é algo que chamou a atenção de Lucas. Olha que incrível. Lucas. E ele resolve destacar isso em sua carta. Deixa bem registrado em várias passagens, Lucas se referindo a Estevão, como um homem malé, cheio, chesed, de graça. Homem cheio de graça. Então, esse é o motivo, gente, dele se referir a Estéfanos como um homem cheio de graça. Porque Estevão era praticante, uma pessoa que amava a prática da Torá. E isso chamava a atenção. Lembra que foi no Shabat passado, na porção Berralo Terra, que quando você começa a praticar, isso a gente comentou lá na porção, quando você começa a praticar a Torá com amor, não adianta, meu irmão, essa forma tão elevada com que você pratica, ela é percebida pelas pessoas. Algumas vão dizer para você que ela percebeu alguma coisa de você diferente, ela não sabe identificar, mas é algo de bom. E também, se nós deixarmos de seguir os princípios da Torá, então essa luz se apaga. Isto é, a Torá não vai ser percebida pelas pessoas. Não que nós devamos viver se mostrando, para as outras pessoas em relação à prática da Torá. Não. Mas se nós realmente vivemos a Torá como o nosso Mashiach nos ensinou de coração, então significa que você, assim como foi Estevão, é malé chesed, cheio de graça. Tá? Cheio de graça. Além disso, 8 também é a raiz numérica da palavra Yeshua, que significa salvação. Se nós somarmos os valores de cada uma das letras que constituem a palavra Yeshua, nós teremos o valor 386, que esse é o valor numérico da palavra Yeshua. Agora, a raiz numérica nós encontramos somando os números que constituem cada unidade dessa até formar um único número, E 8 é a raiz numérica da palavra Yeshua, 8. Portanto, nosso Mashiach Yeshua certa vez foi chamado dessa forma, malé chesed, cheio de graça. Portanto, a salvação
para a nossa vida é a prática da Torá. É viver ela no seu mais alto nível. É isso que a gente vem falando aqui desde o início do estudo, né? Vai ser uma constante. Ok, então eu separei um texto para a gente analisar essa expressão Malé Chesed, que encontra-se também essa expressão ela se encontra nos escritos nazarenos, especificamente na carta de Yohanan, João, capítulo 1, verso 14, que diz assim: olha só, a mesma expressão Malé Chesed, a gente vai encontrar aqui. Verdavar e a palavra lavash, vestiu-se basar, de carne, e a palavra vestiu-se de carne. Olha só. Vaishron betorreno, e habitou entre nós. Betorreno, ve'et kevodô, Raino Kirvod, e sua glória, isto é, sua honra, sua reputação, sua abundância, nós vimos como a glória Ben Yahid Leaviv Malei Chesed Ve'emet. Nós vimos como a glória de um filho único para seu pai, cheio de graça, aqui Malei Chesed, cheio de graça, e verdade, Emet. Olha que incrível. Muitas pessoas às vezes confundem esse texto e trocando a ordem sobre o que se refere nesse versículo do verso 14, capítulo 1 de Yohanan. Veja bem, Yohanan aqui no verso 14, quem ele está chamando de cheio de graça? Olha só, então vamos lá. E a palavra, ela é o ator principal, a palavra, portanto, a palavra do Eterno, a Torá, foi ela que se vestiu de carne e habitou entre nós. Existem pessoas também que entendem nessa parte inicial que a Torá, que a palavra do Eterno, literalmente se tornou um ser humano, Yeshua. Na verdade, o que acontece é que a forma que Yeshua, nosso Mashiach, aprendeu e principalmente praticava a Torá de uma forma tão incrível, ao ponto de Yohanan citar dessa forma: a palavra vestiu-se de carne, porque em todos os aspectos de sua vida, na vida de Yeshua, se encontrava a Torá, em todos os momentos. Incrível, né? Então, não era só quando Yeshua, quem sabe, indo à sinagoga, indo ao Beit HaMikdash, o templo, não, mas em todos os momentos de sua vida, Yeshua praticou a Torá no seu mais alto nível. Por isso que Yohanan vai usar essa linguagem, que a palavra, isto é, a Torá, vestiu-se de carne. Porque quando Yeshua ensinava, e só ensina porque pratica, né? Mas era como se fosse a própria Torá falando. Era como se fosse. Não que realmente fosse. Você está entendendo? E sua glória, pronto, isto é, a sua honra,
a sua reputação de quem? Da palavra vivida por Yeshua, praticada por Yeshua. Nós vimos como a glória de um filho único para seu pai. Olha só. Então aqui é preciso muita calma nessa hora, para a gente poder entender esse verso 14, especificamente no que a gente acabou de ler. Vamos lá. Como assim eles viram a glória da Torá? Isto é, a forma como Yeshua praticou mostrou a eles o que realmente, o que é a Torá sendo praticada por um ser humano. Entendeu? O que a Torá é capaz de, sendo praticada na vida de uma pessoa, de realizar na vida dessa própria pessoa e nas pessoas que estão à volta dela. Olha que incrível, gente. Então é muito importante a gente estar atento nisso. Ele diz o seguinte: essa glória, essa honra, essa reputação, essa abundância da Torá, essa grandiosidade, eles dizem que era como a glória de um filho único para seu pai. E aqui a gente vai falar um pouco sobre isso. O que significa isso? Como a glória de um filho único para seu pai. E você me pergunta, mas Mohamed, o que é isso? Será que ele está dizendo que Yeshua é o único filho do Eterno? Será que é isso? Bem, é uma comparação, gente, aqui, pelo menos nesse texto do verso 14. Como assim comparação? Imagina só, pense comigo. Você tem um filho e esse filho é o único, tá? O único filho seu. Então esse filho, ele sabe que seus pais chegarão um tempo em que estarão com uma idade bem avançada, portanto precisarão de ajuda em muitos aspectos. Precisarão ser amparados, guardados, dar atenção, enfim. Então, quando esse tempo chegar, e esse filho e essa filha, sendo único, né, o único filho ou a única filha, se ele falhar, ele sabe que seus pais padecerão, sofrerão. Então esse filho único não tem saída, não tem como confiar num irmão. Não, se eu não for bem em relação ao futuro, ter um bom trabalho, ter uma boa renda, se eu não for bem, o meu irmão, eu confio nele, eu vou dar todas as forças para ele conseguir e ajudar o nosso pai, nossa mãe. Mas não, só tem ele, filho único. Olha só, para a gente poder entender o que está escrito no texto. Então esse filho único, ele vai se dedicar de uma forma incrível para que tudo dê certo na vida dele, profissional, obviamente, de tal forma que ele alcance um estágio, um patamar salarial, vamos colocar aqui, de tal forma que ele consiga, quando chegar o tempo da velhice dos seus pais, que ele consiga ajudá-los. Quando isso acontece, então esse filho olha para trás e vê tudo que foi realizado. Então as pessoas também viram a trajetória dele. Então essa é a glória desse rapaz, entendeu? Essa foi a glória, a honra, tá certo? Desse rapaz, é justamente isso, a sua dedicação. Portanto, a sua reputação já não vai ser mais a mesma, vai ser muito melhor. Alguém de honra, alguém de abundância, alguém realmente que procura realizar aquilo que tem que realizar no sentido profissional para um dia ajudar seus pais. Olha que incrível. Então é uma questão de dedicação, tá? Agora vamos voltar aqui para o texto de Yohanan, capítulo 1, verso 14. Então quando eles dizem que viram a glória,
portanto, a glória da Torá, sendo praticada na vida de Yeshua, nosso Mashiach. E, ora, Yeshua não era o filho único, né? Pelo menos de Yosef, não era filho único. Ele tinha irmãos, tinha irmãs. Mas a questão aqui é, com essa mesma comparação que a gente acabou de fazer aqui, do filho único que vai se dedicar no trabalho, vai tentar não arrumar confusão, ele vai dar o seu máximo para poder ajudar os seus pais. Da mesma forma, quando Yeshua começa a praticar a Torá de uma forma tão firme, tão convicta, olha só, então nessa hora é feito essa comparação, tá certo? A glória como de um filho único para seu pai. Resumindo, a forma como Yeshua praticou a Torá realmente é uma forma muito dedicada à Torá, sem necessariamente ter que abandonar família, amigos, irmãos. Não. Entendeu? Então é disso que fala o texto aqui em Yohanan, capítulo 1, verso 14, que eles viram a glória, a sua glória, como a glória de um único filho para seu pai. Que glória é essa? É a glória da palavra do Eterno, da Torá, que foi vivida nas práticas diárias de Yeshua. Olha que incrível! Então, dessa forma, a gente passa a entender melhor esse texto de Yohanan, inclusive. E agora, voltando para o texto de Atos, você entende agora por que Estevão foi chamado por Lucas de um homem cheio de graça. Por quê? Por causa da sua dedicação em relação à prática da Torá. Olha só que incrível. Então, isso é uma grande lição para nós, certo? De que forma nós estamos praticando a Torá em nossa vida? Com todo amor, com todo zelo, com todo cuidado, com todo respeito, né? Caso sim, então você, parabéns. Caso não, é hora de recomeçar. É hora de realmente procurar praticar a Torá de uma forma como o nosso Mashiach nos ensinou que praticássemos. E ele é exemplo. Ele já é exemplo disso, né? Ok, então eu espero que até aqui você tenha entendido, tá bom? E finaliza com aqui o versículo com a expressão que está também em Atos. Malé chesed ve'emet, cheio de graça e de verdade. Olha só. Então, cheio de graça, cheio de Torá, da prática da Torá e verdade. Não havia, portanto, falsidade no modo como Yeshua praticava a Torá. Não era para se mostrar maior do que os outros. Não era para querer fama, querer... Não, nada disso. Inclusive, ele nem gostava disso. Tá? Não era. Então, nós temos aqui diante de nós algumas expressões, alguns textos que talvez você que me dá a honra de estar na sua companhia, talvez você não tinha percebido dessa forma. Eu estava aqui com a tela cheia, né? Não tinha percebido dessa forma como a gente vem trazendo aqui essa abordagem na originalidade do hebraico e da cultura hebraica, do modo de falar, da linguística do hebraico, que traz todas essas comparações e que às vezes, eu sempre digo isso, às vezes nós ocidentais, né, dependendo da pessoa, ela vai achar aquilo de forma literal, ela vai entender de forma literal. Alguns textos se referem a fatos ocorridos, e óbvio, de forma literal, e existem textos de forma não literal. Tá? Então é preciso não perder o fio da meada, né? Então,
quando fala aqui no Filho Único para seu Pai, é uma comparação, a dedicação com que Yeshua praticou a Torá. Cheio de graça, olha só, e verdade. Não havia falsidade na sua forma de praticar a Torá. Ele amava a Torá de todo o coração. Ok? Então a gente vai ficar por aqui com esse texto de Atos e Yohanan, tá certo? Eu não vou avançar mais para você, dessa forma, com essa aula realmente bem precisa, bem em cima de um contexto realmente que nos mostra algumas expressões que talvez aqui tenha sido mito, a forma de compreendê-la. Tá? Então, que com tudo aquilo que nós aprendemos hoje, possamos viver em nossa vida da melhor maneira possível, tá bom? Que possamos, assim como foi nosso Mashiach Yeshua, e assim como foi Stefanos Estevão, Malé Chesed, cheio de graça, isto é, cheios da prática da Torá, da mesma forma devemos ser em nossa geração, tá bom? Ok, então vou ficar por aqui. Então eu deixo com você o meu aqui. Toda Rabá. Muito obrigado por tudo. Eu acabei não colocando aqui a tela do Toda Rabá ainda, né? Como eu sempre faço. E quero desde já agradecer, tá bom, a sua participação aqui conosco e que possamos avançar nos estudos com muita tranquilidade, com muita calma, tá certo? Texto a texto e fazendo sempre esse trabalho com humildade, tá bom, gente? Que é essa proposta. Não queremos aqui nos sobrepor a ninguém. Quem tem a sua forma de pensar, ok, nós respeitamos a sua forma de pensar, certo? Você é livre para pensar. Inclusive, essa é uma das dificuldades de muitos, né? Descobrir, perceber que já a pessoa pode pensar por si mesmo, lendo o texto, certo? Seja da Torá, dos escritos nazarenos, ela consegue ler. Muitos ainda chegaram até aqui em Teshuvá, sendo poupados dessa leitura, da interpretação, sem contar em algumas expressões que vieram para a nossa tradução, né? E que já tendenciona a compreensão para uma certa direção. Então, espero que você tenha compreendido até aqui o que nós falamos a respeito de ser cheio de graça, que é, na verdade, a prática da Torá em nossa vida, tá bom? Então eu vou deixar você com uma linda canção. Desde já agradeço a todos pela sua participação, tá bom? Shavua Tov, que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Não perca amanhã o nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, tá bom? Professor Renato, com um pedacinho da Torá. Ele que vai trazer aí grandes lições para nós a respeito da próxima porção, que é a porção de número 37, Shelach Lecha, envia por você, ou envia para você. Que inclusive ontem o nosso querido Moré, professor Marcos Felipe, apresentou de uma forma brilhante, incrível, o programa Momento do Hebraico, trazendo alguns textos justamente da porção, tá certo? Então não perca o Momento do Hebraico toda terça-feira com o Moré Marcos Felipe, às 19 horas. Da mesma forma, aqui Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, diretamente aqui de Manaus, né? E o Moré Felipe de Feira de Santana, Bahia. Estamos transmitindo esse estudo aqui, tá
bom? E amanhã, diretamente do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, Moré Renato de Prísio, professor aqui no canal, estará trazendo mais um programa, um pedacinho da Torá, uma degustação para a gente já ir se alimentando e nos preparando para o que o Eterno tem a nos ensinar no próximo Shabat. E Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Mais uma vez, muito obrigado, meus queridos irmãos, minhas irmãs, jovens, crianças. Tenham todos uma boa noite, Laila Tov, Shavua Tov, uma boa semana. E amanhã é o nosso próximo encontro aqui com o Moré Renato de Prísio. Vou deixar vocês com uma linda canção chamada, que vocês sabem, né, que eu gosto, Bisdot Bethlehem, nos campos de Bethlehem, tá certo? Que traz aí na sua letra a realidade dos pastores de ovelhas que lutam para defendê-las e devolver aos seus donos essas ovelhas saudáveis e prontas realmente para o seu dono. Bisdot Bethlehem, quase que não sai agora. Bisdot Bethlehem, nos campos de Bethlehem, com a dupla Ha-Parvarim. Shavua Tov, Laila Tov, Lehitraot. בסוף הדרך, אל תחכי עד לרדת הערב.